Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Prazer, meu nome é Luana Gomes, sou advogada e esse é o segundo vídeo do nosso guia de isenção de imposto de renda por doença grave, tá? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de quando começa a contar essa isenção, a partir de quando, né? No vídeo passado, o que foi o nosso principal foco? Saber quem que tem esse direito. Então, eu expliquei para vocês que quem tem esse direito da isenção de imposto de renda são aposentados e ou pensionistas que foram, acometidos ou estão acometidos por uma doença grave constante no rol da Lei 7.713 de 1988. Expliquei nesse vídeo também que esses dois eventos, esses dois requisitos precisam estar presentes, mas eles não precisam ser simultâneos, tá? Eles não precisam acontecer necessariamente juntos, ok? Então, eu vou explicar para vocês aqui a respeito disso, tá? Que a gente tem duas possibilidades e a gente tem duas formas de começar a contar essa isenção do imposto de renda. Então, a primeira possibilidade é quando a doença iniciou após a aposentadoria ou pensão, tá? Quando a pessoa, ela tá aposentada já e depois que ela aposentou, ela teve o diagnóstico dessa doença, quando que vai começar essa isenção? A partir do diagnóstico da doença. A outra possibilidade é quando a pessoa, ela ainda está na ativa, ela está trabalhando e teve o diagnóstico da doença. A partir de quando que vai começar essa isenção? A partir do momento em que ela se aposentar ou, se tornar pensionista, certo? Então, existem essas duas possibilidades. Como eu bati muito na tecla do vídeo passado sobre que você tem que preencher esses dois requisitos, aposentado ou pensionista e ter uma doença grave, eu estou explicando aqui para vocês isso, que quando que é um marco temporal, a partir de quando que começa, Então, para ficar mais claro, eu trouxe vamos partir aqui de dois exemplos. O primeiro é o seguinte, Pedro. Pedro se aposentou em janeiro de 2023, tá? Aposentou certinho. Aí lá em dezembro de 2024, ele teve o diagnóstico de uma doença grave que está lá no rol da lei que a gente já comentou. A partir de quando que ele vai ter o direito à isenção? A partir de dezembro de 2024, porque foi quando começou a doença, Agora, o caso da Maria. A Maria, ela, estava trabalhando, estava na ativa, tranquila, quando foi diagnosticada com uma doença grave do rol em janeiro de 2020. Janeiro de 2020 ela teve esse diagnóstico. Ela ainda estava trabalhando. Aí ela fez os tratamentos, se curou. E agora, em janeiro de 2025, ela foi aposentada. A partir de quando que ela vai ter direito a essa isenção? A partir de janeiro de 2025. Porque foi a partir de quando ela aposentou. Certo? Então, eu acho que ficou bem claro aqui para vocês que eu preciso ter os dois requisitos, aposentado ou pensionista, e ter uma doença grave, mas eles não precisam ser necessariamente, ser simultâneos, tá? E é assim que a gente vai contar a partir de quando você terá o seu direito à isenção, certo? E como eu faço em todos os meus vídeos, eu trouxe para vocês o quê? O entendimento do Poder Judiciário para comprovar o que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, vamos ler juntos aqui duas jurisprudências para vocês entenderem essa questão do marco temporal sobre a isenção, tá bom? Então, a primeira jurisprudência que eu trouxe para vocês aqui, vamos ler o caput dela, Tributário, processo civil, ação ordinária, imposto de renda, provento de aposentadoria, portador de moléstia grave, neoplasia maligna, tá? Questões relativas sobre a isenção do imposto de renda para portador de moléstia grave, prevista no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713 de 88. O STJ firmou a tese quando do julgamento sobre o tema repetitivo número 250, na qual entendeu que o rol de doenças constantes no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, é explícito ao conceder isenção fiscal aos aposentados portadores das doenças que enumera
é taxativo, como eu falei para vocês já no outro vídeo também, o rol é taxativo, mas existem algumas doenças equiparadas que eu vou explicar para vocês em um vídeo certinho sobre isso, tá? Aí, tá, beleza. O STJ entende ser desnecessária a apresentação de um laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda no caso de moléstia grave. Ou seja, os seus laudos, gente, funcionam. Os laudos que você já tem do seu médico, que comprova que você está doente, que você teve essa doença, já serve, tá? A jurisprudência do STJ sedimentou-se no entendimento de que o termo inicial da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, previsto no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, de 1988, é a data, é aqui que é o mais importante, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. Se você tem um laudo aí, e nesse laudo consta a data do diagnóstico, é essa data que a gente vai utilizar. Se não tem, a data do diagnóstico vai ser a data da emissão do laudo, tá bom? Agora, essa próxima jurisprudência aqui, ó, fala o seguinte: imposto de renda, isenção, cegueira monocular, possibilidade. Ó, faz jus à isenção de imposto de renda pessoa física portadora de cegueira unilateral que recebe pensão previdenciária. Nesse caso aqui não é aposentadoria, tá vendo? É uma pensão. A ausência de distinção entre cegueira monocular ou binocular para fins de isenção tributária. Então, a cegueira, tanto monocular, de um olho só, como dos dois, serve como motivo para você conseguir a isenção, tá? A interpretação literal do artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713, tá? Entendimento consolidado pelo STJ e pelo TNU, tá? Aqui que é o mais importante. Início da isenção fixada na data do início da doença, conforme fixado no laudo pericial. Então, quando você já está aposentado, né? Você já está aposentado e você teve um diagnóstico de uma doença grave, constante na lei, qual que vai ser a data que a gente vai utilizar? A data do diagnóstico da doença. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que, né, entender. Pois bem, gente, no próximo vídeo eu vou falar para vocês o quê? Sobre como que a gente vai pedir isso na justiça, né? Quais são os passos? Tem alguma documentação que a gente precisa produzir para poder ingressar com esse direito na justiça, para poder requerer esse direito na justiça? Então, esse será o tema do nosso próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, se você gostou do vídeo, ou então tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Ou manda uma mensagem ali no WhatsApp do escritório, que será um prazer te responder, tá bom? Até o próximo vídeo!